Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixar uma palavra aqui para nossa meditação, para nós ter uma reflexão. Provérbios capítulo 11, versículo 8, diz assim, o justo é liberto da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Irmãos, veja o privilégio que o justo ele tem aqui na terra. Quando, irmãos, o ser humano ele é encontrado na qualidade de justo aqui na terra, veja que a angústia ela pode até bater na porta do teu coração. Agora veja, Deus vem, ele liberta o justo da angústia. Agora o que Deus ele faz? Deus coloca o ímpio em seu lugar. Agora veja, irmãos, o ímpio ele não pode ser liberto da angústia. O ímpio ele vai viver sempre atribulado, sempre angustiado, agoniado, porque ele não tem quem o liberte. Não temos. Agora veja, o justo ele é liberto da angústia. A angústia pode até bater na porta do coração, mas aí vem o próprio Deus e liberta. Por quê? Agora veja, irmãos, o justo ele é consolado, porque o justo ele é consolado. Além do justo ele ser consolado, o justo, irmãos, ele é lembrado por Deus. Irmãos, quando o ser humano ele se encontra numa qualidade dele ser justo aqui na terra, ele ser justo em todas as áreas da vida dele, ser justo no comprar, no pagar, ele ser justo, irmãos, em todas as áreas da vida dele, irmãos, Deus ele observa, Deus ele analisa todas essas coisas, porque, irmãos, o nosso Deus ele tem uma balança. O nosso Deus ele tem uma balança. Provérbios 11, capítulo 1 diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vejamos que a vida do ser humano ela é pesada. A nossa vida ela é pesada diante de Deus. Deus ele tem uma balança, irmãos. Deus ele tem uma balança. Agora Deus ele coloca a nossa vida, irmãos, em cima dessa balança, e Deus ele pesa a nossa vida. Deus ele vê a justiça e Deus ele também ele vê a injustiça, irmão, do ser humano. Agora quando Deus ele pesa, irmãos, em cima dessa balança, e Deus ele vê aquela balança do ser humano, que o ser humano ele foi encontrado justo diante do Senhor, irmão, aquele ser humano ele é preservado, ele é liberto da angústia, e o ímpio Deus ele coloca em seu lugar. Agora vejamos que o ímpio ele não pode ser liberto da angústia, porque está escrito aqui, o justo ele é liberto da angústia, e o ímpio fica em seu lugar, porque, irmãos, o ímpio ele não pode ser liberto da angústia. Agora o que é angústia? A angústia, irmãos, é um sentimento de preocupação, gerado pelas circunstâncias da vida, por problemas emocional, por problemas sentimental, por problemas financeiros. Todos esses sentimentos, irmãos, eles acarretam e vêm dentro do coração do ser humano, e é formado aquele sentimento de desespero. Aquele sentimento de desespero, irmãos, que é formado e chamado angústia. Agora, quando esse sentimento ele é gerado dentro do coração do ser humano, Deus ele vem e liberta o justo, porque o justo ele é liberto da angústia, mas o ímpio ele fica preso em seu lugar. Agora vejam, irmãos, o justo Deus ele tem sempre na sua memória. Deus ele tem sempre o justo na sua memória. O justo, irmãos, ele nunca é esquecido por Deus. E além do justo ele nunca ser esquecido por Deus, o justo ele não é também nem desamparado, irmãos. O justo também não é desamparado. O justo ele tem o amparo do Senhor. Deus ele ampara o justo. Salmos 37, 25, fui moça, agora sou velho, mas eu nunca vi. Mamãe, puxa pro neném lá. Salmos 37, 25, fui moço, agora foi velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É Davi dizendo, irmãos, o justo ele não é desamparado, ele tem o amparo do Senhor. Agora vejamos, por isso que vale a pena, irmãos, nós se esforçar aqui na terra para nós ter uma vida certa, correta diante de Deus, para que nós possa ter o amparo do Senhor. Porque quando nós temos o amparo do Senhor, irmãos, nós somos socorridos em todas as áreas da nossa vida, porque o justo ele é amparado. O justo ele é amparado. Agora vejam, o justo Deus ele tem sempre na sua memória. O justo ele está sempre no subconsciente do Senhor. Você viu quem foi Noé?
Você viu quem foi Noé? Noé, ele era justo nas suas gerações. Noé, ele era justo, reto e íntegro diante do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículo 1, Noé, ele era justo nas suas gerações. Deus disse para Noé, entra na arca você e a tua família, porque para você tem a salvação. Agora vejamos, Noé, ele entrou na arca, a família também entrou na arca. Aquela arca ali, irmãos, ela veio, ela salvou Noé, ela salvou também a família de Noé. Agora vejamos, Noé, tá bom. Veja, agora vejamos, Noé, ele conseguiu alcançar a salvação. A família de Noé também conseguiu alcançar a salvação. Agora você veja e medita aqui comigo. Irmãos, foi com muita dificuldade que Noé conseguiu alcançar a salvação. Porque Noé, ele teve que preparar o terreno para depois ele começar a construir a arca. E quando ele começa a construir a arca, vem uns escárnios. Vê os escárnios sobre Noé. 1 Pedro 4,17, o justo ele se salva com muita dificuldade. E aonde comparecerá o ímpio, o pecador naquele dia? Agora vejam, se o justo ele se salva com muita dificuldade, aonde comparecerá o ímpio, o pecador naquele dia? Aonde o ímpio ele vai se encontrar? Aonde o ímpio ele vai se encontrar naquele dia? Agora tem, irmãos, o justo, ele é avisado, irmão, antes que venha o mal. Quando o mal, ele cerca o justo, na face da terra, irmãos, Deus, ele vem, avisa o justo antes. Por que Deus, ele avisa o justo antes? Para que o mal, ele não venha pegar o justo, irmão, para que o mal não venha pegar. Você viu Abraão e Ló? Gênesis capítulo 18, versículo 23, o Senhor se revelou para Abraão, falando que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão foi para oração. Gênesis 18, 23, Abraão foi para oração. 18, 23, Abraão falou assim, Senhor, e se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade inteira por causa dos 50 justos? E depois no versículo 27, Deus responde a Abraão, não, Abraão, se eu encontrar 50 justos naquela cidade, por causa dos 50 justos eu vou poupar Sodoma. Mas Deus não conseguiu encontrar 50, irmãos. Deus conseguiu encontrar apenas um. Deus não conseguiu encontrar apenas um. E Ló, ele era tão justo que a sua alma, ela era afligida todos os dias por causa da vida pecaminosa que o povo de Sodoma tinha. 2 Pedro 2,7, Ló, ele afligia sua alma todos os dias. Todos os dias, o justo Ló, a sua alma era afligida todos os dias, porque ele olhava aquela abominação daquele povo, ele se afligia. Agora veja, Deus preservou Noé, Deus preservou Ló. Agora veja, antes de Deus mandar o mal em Sodoma e Gomorra, que Deus ia reduzir Sodoma e Gomorra, ia queimar com fogo, o que Deus ele fez? Deus mandou 2 anjos. Deus mandou 2 anjos até na casa de Ló para poder avisar Ló. Ou seja, irmãos, o justo ele é avisado antes que venha o mal. Ou seja, eu não sei, irmãos, se Deus vai avisar por intermédio de uma revelação, ou por intermédio da palavra, ou por intermédio de um sonho, mas se nós, a igreja, se encontrar na qualidade justa, irmão, Deus ele vem, ele nos avisa, irmão, antes do mal, para que o mal não chegue sobre nós, sobre a face da terra. Isaías 57:1, o justo ele é avisado antes que venha o mal, e ele é guardado pelo Senhor. Foi o que aconteceu com Ló, na face da terra. Ló, irmãos, ele foi avisado antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Deus mandou os 2 anjos até Ló. Para que a salvação escape e chegasse até Ló. E assim, irmãos, Ló, ele escapou daquela destruição que Deus ia trazer ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:17, o anjo pegou Ló pela mão e disse para Ló, Ló, escapa por tua vida e não olhe para trás. Agora veja, irmãos, nós, o justo, a igreja, escape por tua vida e não olhe para trás. Ló, você tem que escapar pela tua vida e você não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Agora veja, irmãos, é coisa linda, irmãos, é coisa linda que Deus ele faz na terra, irmãos, se nós se encontrar na qualidade de justos, irmãos. Vamos ter o amparo do Senhor. O Senhor não vai nos desamparar. Não vai, irmãos, porque o justo, irmão, Deus ele tem na sua memória. O justo ele é sempre lembrado. Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Agora veja, irmãos, Salmos 37:15, se não me falha a memória, o justo, Salmos 34:17, o justo clama e o Senhor os ouve
E no 19 fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu vou até achar aqui para nós ler aqui. Salmos, capítulo 34. Salmos 34, vou ler do 15 em diante, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e seus ouvidos atentos a seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Agora veja o 17. O justo clama, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Veja o privilégio, irmãos, que o justo ele tem, irmãos. Vale a pena nós se esforçar aqui na terra para nós ser justos, irmão. Vale a pena. Versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Agora vejam, o justo aqui nessa terra, ele é muito aflicionado. Ele é muito aflicionado. Ele é muito aflicionado, mas ele também tem o amparo do Senhor. Ele tem um socorro do Senhor. Irmãos, Davi ele foi um homem que ele sofreu, ele passou por muitas aflições. Davi ele foi um homem que ele passou por muitas aflições. Salmos 32, aqui esse homem ele estava passando por um momento difícil. Olha a oração dele: Senhor, lembra das aflições de Davi. Lembra das aflições de Davi. Olha a oração desse salmista aqui, ó. Salmos 132. Salmos 132. Olha a oração desse salmista aqui. Irmãos, esse salmista aqui, ele estava com muita aflição. Ele estava com muita dificuldade nesse momento aqui. Salmos 132, versículo 1 diz assim, ó: lembra-te, Senhor, de Davi. Ele está pedindo: Senhor, lembra de Davi. Davi foi o teu servo. Davi ele foi o homem segundo o coração do Senhor. O Senhor ungiu, o Senhor colocou ele para ele reinar sobre Israel, para ele governar o teu povo. Lembra, Senhor, de Davi. Senhor, mas Davi ele foi um homem que ele passou por muitas aflições. Mas todas as aflições que o Senhor, que o teu servo, o salmista Davi lhe passou, o Senhor livrou ele de todas. Olha a oração desse salmista aqui, irmãos. Lembra, Senhor, de todas as aflições. Lembra-te, Senhor, de Davi. Lembra de Davi, Senhor. Lembra de Davi e de todas as suas aflições. Ele pedindo, irmãos, para Deus lembrar de Davi e para Deus lembrar de todas as aflições de Davi, porque esse salmista aqui, irmãos, ele estava sofrendo também. Ele estava passando por um momento de aflição, Agora veja a oração dele: Senhor, lembra de Davi. Lembra também das aflições que Davi passou e olha também para a minha aflição. Veja, eu sou um homem aflicionado, eu estou passando por aflição. Lembra também das minhas aflições. Agora vejamos as nossas aflições. Nós devemos levar em oração, pedir para que Deus lembre também dela. Pedir também para que Deus lembre das nossas aflições aqui na terra. Agora vejamos, quando Jesus ele falou: no mundo tereis aflições. Aí Jesus fala: mas eu venci o mundo. Irmãos, aquela palavra de João 16:33, Jesus ele estava falando para o justo. Jesus ele estava falando para o justo na terra. O justo ele vai ter muitas aflições no mundo, Jesus dizendo. O justo ele vai ter muitas aflições no mundo. Mas Jesus venceu, irmãos. Então, se Jesus ele venceu e nós, a igreja, se encontrar na qualidade de justo aqui na terra, nós podemos também vencer aqui na terra. Podemos vencer, irmãos. Eu vou deixar mais um versículo bíblico aqui para nós finalizar. 1 Pedro 4:17 diz assim, ó: porque já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E para o justo é difícil ser salvo. O justo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? Então, ou seja, irmãos, o justo ele se salva com muita dificuldade, porque é muita luta, é muito trabalho que o justo ele enfrenta. Irmãos, a salvação é com muita dificuldade para nós alcançar, mas também não é impossível.
Porque veja, Noé ele construiu a arca, a família entrou, foi com muita dificuldade que Noé conseguiu se salvar. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.